Olá, me chamo Elisa Maria Mate, sou terapeuta integrativa, biomagnetista, também estou fazendo formação em leitura biológica pelo Instituto Salgado, de práticas integrativas. E eu vim falar aqui um pouco a respeito do que é o biomagnetismo. As pessoas às vezes até têm uma dúvida por qual seria a função dessa técnica. A gente, na verdade, utiliza uma técnica que foi criada pelo Dr. Góes, que é um médico mexicano, e que ele mapeou vários pontos de desequilíbrio no corpo humano, onde um ponto ele desequilibrava e ressoava no outro, e isso gerava alguns sinais e sintomas que pela medicina alopática a gente às vezes pode ter um diagnóstico, mas pelo rastreio dentro do biomagnetismo a gente pode mapear outras questões. E aí o que a gente está querendo dizer com isso? Que quando um ponto desequilibra e o outro também, a gente pode ter alguns sinais e sintomas que não necessariamente sejam daquela doença específica, porque é uma técnica diferente que utiliza inclusive 3 pilares. Esses 3 pilares a gente fala sobre a questão do pH, que pode desequilibrar, a questão dos micro-organismos, que eles estão também dentro do nosso corpo, né? E que eles aí estão não só nesse papel de manter o equilíbrio, como também até acabar gerando um desequilíbrio. E a questão da bioenergética, que eu não tinha adentrado bem nessa questão. Então, quando a gente, sem ser muito redundante, mas falando a respeito da bioenergética, nós temos dentro do nosso corpo pontos de energia, né? E não só são os pontos principais que a gente chama de chakra, os 7 pontos principais, mas nós temos vários outros pontos que estão no nosso corpo humano. E esses pontos, eles também têm uma energia tal como os chakras principais. Então, quando a gente faz a bioenergética, ou seja, utilizando-se da física quântica para poder equilíbrio, a gente com a imposição das mãos, a gente consegue fazer esse mapeamento e reequilibrar. Mas o reequilíbrio, ele também inclui algumas práticas que têm a ver com a medicina vibracional, a medicina de Geber, que é uma medicina germânica. E a bioenergética ela exatamente trata isso, sobre a energia vital do corpo humano. Então a gente consegue sim, não só reequilibrar por meio dos ímãs. Olá, me chamo Elisa Maria Mate, sou terapeuta integrativa, biomagnetista, também estou fazendo formação em leitura biológica pelo Instituto Salgado, de práticas integrativas. E eu vim falar aqui um pouco a respeito do que é o biomagnetismo. As pessoas às vezes até têm uma dúvida por qual seria a função dessa técnica. A gente, na verdade, utiliza uma técnica que foi criada pelo Dr. Góes, que é um médico mexicano, e que ele mapeou vários pontos de desequilíbrio no corpo humano, onde um ponto ele desequilibrava e ressoava no outro, e isso gerava alguns sinais e sintomas que pela medicina alopática a gente às vezes pode ter um diagnóstico, mas pelo rastreio dentro do biomagnetismo a gente pode mapear outras questões. E aí o que a gente está querendo dizer com isso? Que quando um ponto desequilibra e o outro também, a gente pode ter alguns sinais e sintomas que não necessariamente sejam daquela doença específica, porque é uma técnica diferente que utiliza inclusive 3 pilares. Esses 3 pilares a gente fala sobre a questão do pH, que pode desequilibrar, a questão dos micro-organismos, que eles estão também dentro do nosso corpo, né? E que eles aí estão não só nesse papel de manter o equilíbrio, como também até acabar gerando um desequilíbrio. E a questão da bioenergética, que eu não tinha adentrado bem nessa questão. Então, quando a gente, sem ser muito redundante, mas falando a respeito da bioenergética, nós temos dentro do nosso corpo pontos de energia, né? E não só são os pontos principais que a gente chama de chakra, os 7 pontos principais, mas nós temos vários outros pontos que estão no nosso corpo humano. E esses pontos, eles também têm uma energia tal como os chakras principais. Então, quando a gente faz a bioenergética, ou seja, utilizando-se da física quântica para poder equilíbrio, a gente com a imposição das mãos, a gente consegue fazer esse mapeamento e reequilibrar.
Mas o reequilíbrio, ele também inclui algumas práticas que têm a ver com a medicina vibracional, a medicina de Geber, que é uma medicina germânica. E a bioenergética, ela exatamente trata isso, sobre a energia vital do corpo humano. Então, a gente consegue, sim, não só reequilibrar por meio dos ímãs, também por meio da energética. Outra coisa interessante da gente falar a respeito do biomagnetismo é que as pessoas tendem a acreditar que ele só trata desequilíbrios físicos, fisiológicos, apenas patologias, doenças que a gente encontra ou que o cliente traz como uma questão, né? Às vezes gastrite, depressão, tudo mais. Mas é uma técnica tão completa porque ela parte não só do desequilíbrio biológico, fisiológico, mas ela também trabalha com a bioenergética, questões mentais, emocionais e espirituais. Talvez isso não tenha ficado tão evidente no vídeo anterior, mas ela trabalha com todas as questões, afinal de contas, nós conseguimos identificar emoções que estão represadas, nós conseguimos identificar até mesmo locais, pontos no nosso corpo, e eu não falo apenas do corpo físico, mas eu falo também do corpo energético que todos nós temos. Ela consegue identificar pontos, portais, locais de entrada ou até mesmo de saída de energia, que isso está drenando toda a sua disposição, toda a sua vontade de viver e outras coisas que a gente consegue identificar durante o rastreio. Então, é uma técnica bem completa, que não só está lidando aí com as questões orgânicas, mas também com as questões emocionais e espirituais. E coloca à disposição para que você tire as suas dúvidas, as dúvidas inclusive mais específicas. Obrigada!